Luísa Cervenka está com a gente hoje. Obrigada pela presença, como sempre. Tudo bem, amor? Tudo bom, também, fica à vontade. Convite. A Aurora hoje quis ficar em casa, não estava muito no barato de comparecer. Na verdade, é muito sol e ela não se dá muito bem com sol. Então eu tenho deixar. que, exatamente, A gente tem conhece que preservar. até onde pode, né? Levar os nossos bichinhos. Fez muito bem. Meu amor, tá todo mundo apavorado, né? Coronavírus tá aí. Todo dia novos casos, a gente fica sabendo, contaminação está começando agora aqui no Brasil. A gente sabe dos cuidados que a gente precisa tomar para com a gente. E quem não sabe, ainda vai, né, ter esse contato, porque a imprensa está falando, a gente está aqui todos os dias também para ajudar e para informar. Mas existe um cuidado extra que a gente precisa tomar, não sei, queremos saber agora, com os nossos animais, porque existe uma dúvida. Apareceu há pouco tempo atrás na China uma informação de que um animal estava contaminado com Covid-19. E a gente viu, até o Gabi comentou, imagens de pessoas com os cachorros com máscaras, né, e tudo mais. O Covid-19 é capaz de desenvolver uma doença nos animais, nos gatos e nos cães? Não é capaz. Ufa, que o bom. Covid-19, ele é exclusivamente humano. No caso de Hong Kong, do cachorrinho que ele foi visto com carga viral, simplesmente ele foi percebido que tinha um vírus no sistema dele, mas esse vírus não vai ter nenhum efeito, o cachorro não vai apresentar sintoma e o mais importante, ele não vai replicar esse vírus para outros animais ou para outros humanos. Essa é a parte mais importante. Isso é uma pergunta super importante mesmo, porque mesmo estando com uma carga viral importante, ele não vai transmitir isso, por mais que ele lamba o rosto de algum humano, ele não pode ser meio de transporte desse vírus? Não pode. E por que ele pegou esse vírus? Porque tinha uma alta quantidade viral, de carga viral no ambiente. Isso pode acontecer com qualquer vírus e qualquer ser que esteja passando por ali. Tá. Então, por isso foi detectado essa carga viral nele. Mas ele não vai ter nenhum tipo de sintoma e nem passar esse vírus para ninguém. Olha que interessante, gente. Muito bom saber disso. Mas no caso, assim como a gente transporta o vírus nas mãos, se a gente pegar aqui, tá contaminado, peguei, levo na minha mão, levo no meu rosto, na minha boca. Pronto, estou contaminada. Isso também pode acontecer com o pelo do animal, por exemplo, como com qualquer superfície, como com qualquer roupa que a gente está usando para esse transporte e circulação do vírus. Por isso que é importante a gente também preservar o animal se a gente estiver contaminado. Exatamente. Vamos supor que eu esteja contaminada e eu espirro. Eu vou aspergir uma quantidade alta de vírus no ambiente e se o animal estiver perto, pode chegar ao pelo dele. Então, por isso, o indicado é que pessoas que estejam confirmadas, que estejam com o Covid-19, não tenham contato com os animais, assim como não tenham contato com outras pessoas. Não porque os animais vão pegar essa doença, mas sim para protegê-los de não terem contato com essa carga viral. Agora, os cães e os gatos, eles podem ser contaminados com algum tipo de coronavírus? Sim, o coronavírus, na verdade, é uma família. Existem vários tipos. O Covid-19 é um deles, mas existe o coronavírus tanto canino quanto o felino. Então, hoje já existem vacinas para o coronavírus canino. Então, junto com a primeira vacinação, é feita a imunização para o coronavírus canino. Então, por isso é muito importante que seja feita a vacinação desde filhote e depois seja feito o reforço anualmente para que os cães estejam livres desse coronavírus. Para gatos também, é um outro tipo diferente de coronavírus? É um outro tipo. Na verdade, existem dois tipos de coronavírus para gato, mas infelizmente ainda não tem vacina para eles. Tá, e uma delas pode inclusive evoluir para uma situação bem ruim de Isso, saúde, né? A peritonite infecciosa felina, que é muito grave, não tem cura, simplesmente lidar com a sintomatologia, com os sintomas da doença e pode evoluir rapidamente. Então é importante a gente tomar cuidado. Normalmente a contaminação ela acontece de quem já está contaminado para quem ainda não está, então em espaços onde tenha muitos gatos e que esses gatos tenham contato com a secreção de quem já está contaminado. Tá, eu ia te perguntar justamente isso. Como é que é feita essa contaminação do coronavírus entre os animais? Também tem aquela situação fecal-oral? Sim, no caso de cachorros, como o coronavírus ele ataca principalmente a parte gastrointestinal, o contato ele é fecal-oral. Então, o cachorro precisa ter contato com as fezes do animal contaminado para também ser contaminado. Mas isso se ele não estiver vacinado. Se ele estiver vacinado, mesmo que ele tenha contato com o vírus, ele não vai pegar, não vai ter nenhum tipo de sintoma. E assim como o coronavírus humano não vai infectar e desenvolver doença nos animais,
A recíproca é verdadeira? O coronavírus canino e os coronavírus felinos também não nos atacam? Exatamente, eles são espécies específicos, então o coronavírus canino não passa para felino, o felino não passa para canino e nenhum dos dois passa para gente. Tá. Agora, no caso de positivo, a gente está vendo alguns casos aqui no Brasil, as pessoas estão se contaminando, enfim, a gente espera que isso seja controlado quanto antes, né? Mas eu tenho alguns animais em casa, ou um animal que seja. Como é que tem que ser esse contato no caso de um humano positivo, por mais que o animal não tenha a possibilidade de desenvolver a doença? Que tipo de cuidado que eu tenho que ter? Primeira coisa, a utilização de máscara para o humano. O cachorro de forma nenhuma deve utilizar nenhum tipo de máscara, porque isso pode deixá-lo mais estressado e ele não tem possibilidade de passar, mesmo que ele espirre, não tem possibilidade de passar o vírus para ninguém. Então, a primeira coisa, evitar o contato com o cachorro, simplesmente porque ele é um ser vivo e o contato deve ser evitado para qualquer ser vivo que esteja ali, não só o cachorro, como as pessoas também. Então, evitar esse contato mais próximo até que passe essa carga viral muito alta do ser humano e daí, então, pode voltar o contato normalmente. Algumas pessoas estão colocando uma política de isolamento muito mais, digamos que real, né? E algumas, inclusive, a gente tem notícias ruins de pessoas que estão se desfazendo dos seus animais por causa disso, justamente achando que os animais também podem adquirir a doença e passar ela para frente. Uma atitude absolutamente equivocada, né, Luísa? Sim, infelizmente a gente está lidando com muita fake news e muitas pessoas estão replicando informações errôneas. Então, como teve aquele mito de que o coronavírus, o Covid-19, começou num mercado onde tinham animais silvestres lá na China, muita gente acha que os animais são os principais responsáveis por transmitir esse vírus, mas na verdade não há nenhuma informação conclusiva de que sejam os animais silvestres ou domésticos que passem esse vírus. Muito pelo contrário, ele é específico de ser humano. Então, pode ter o seu animal em casa, não tem problema nenhum, mesmo pessoas que já estejam infectadas podem manter o seu animal em casa, é só não ter contato com eles e, por favor, não desfaçam dos seus animais com medo disso, seja doméstico, seja silvestre, não se desfaça do seu animal, porque o culpado não é o animal. E pode ser qualquer espécie, estamos falando de um peixe, de um passarinho, não precisa ter esse tipo de cuidado, é absurdo. Não matar nenhum tipo de animal, tem gente com medo de morcego, porque foi visto que o morcego tem um coronavírus que é semelhante ao Covid-19, mas não é igual, não pega em ser humano, então muitas pessoas já estão, da mesma forma que na febre amarela matavam os macacos, agora com a questão do Covid-19 estão matando os morcegos, e não precisa, o morcego que tem na China é totalmente diferente do morcego que a gente tem aqui no Brasil. Os animais não têm culpa de nada. Vamos deixar os bichinhos em paz, né, gente? Que eles precisam da gente de proteção e cuidado, né, Luísa? Sem dúvida. Obrigada, viu, pela presença, pelos esclarecimentos tão importantes nesse momento, como você falou. A gente está sendo bombardeado, seja em rede social, WhatsApp, o que for, por fake news. Então, não acredite em qualquer coisa antes de checar corretamente as informações nos meios de comunicação confiáveis, né, Luísa? Obrigada mais uma vez, viu, linda? luisacervenca.com.br é o contato para você saber mais, entrar no canal do YouTube, também tem muita coisa legal, Luísa Cervenca. youtube.com/Luiza Cervenca e o meu Instagram também, @Luiza Cervenca. Maravilha. Dá um beijinho na Aurora por mim? Pode deixar. Obrigada, meu amor. Até a próxima, viu? Até. Beijo.